Amados irmãos, eu sou o pastor Antônio Carlos e eu estou aqui agora, nesse exato momento, para refletir com você sobre os 4 últimos impérios mundiais. E isto nós vamos ter como base, como fundamento, o livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 2, e o versículo a partir do versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: E a mim me foi revelado este grande segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. O rei Nabucodonosor teve um sonho e Deus revelou os 4 últimos impérios mundiais no mundo, no planeta, a começar por este império que ele representava, que era o Império Babilônico. Então, ele disse que ia matar todos os sábios, porque ninguém conseguia interpretar o seu sonho. Foi então que Daniel propôs ele próprio ir e pedir a Deus que desse a ele a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Então, estou lendo agora o versículo 31 do capítulo 2 de Daniel. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, barro, cobre, prata e ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a interpretação dele, diremos, na presença do rei. E diz assim Daniel no sonho: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez com que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, em um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. É claro que o resumo disso tudo é assim: começa com Babilônia, a cabeça de ouro da estátua, e termina com uma grande pedra que surge sem auxílio de mãos humanas e esmiuça o ouro, a prata, o bronze, o ferro, e esmiuça tudo e se faz tão grande que toma conta de toda a terra. A vinda do Senhor Jesus em glória. Mas vamos esmiuçar esses 4 reinos de que fala esse texto lido do livro do profeta Daniel. Bem, a estátua do capítulo 2 foi um sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Veja bem, Deus deu esse sonho porque ele é o camarada que inicia, é o imperador que inicia o tempo dos gentios. Não é por coincidência que exatamente no ano 606 a.C., ele invadiu Jerusalém e levou para o cativeiro, e levou 70 anos de cativeiro. Mas vamos analisar esses 4 últimos reinos relatados profeticamente por Daniel.
Pois bem, tinha 60 côvados de altura, ou seja, essa estátua tinha 29 metros. O côvado babilônico ele tinha mais ou menos 48 centímetros. Tudo aqui era a base de 6, né? Indicando que era puramente uma espécie de medida, porque Nabucodonosor depois ele ficou vaidoso e quis fazer uma estátua do tamanho de 29 metros. Mas olha só, essa enorme estátua ela mostra os 4 reinos, começando Daniel capítulo 2, versículo 32 e versículo 37 a 38, fala da cabeça de ouro. Ela representa o reino babilônico. Depois nós temos o peito e os braços de prata, que simboliza ou representa o reino Medo-Persa. A Pérsia conquistou a Média e tornou um reino duplo, uma dualidade, o reino Medo-Persa. Então, a cabeça, o peito e os braços de prata representa a Medo-Persa. Depois nós temos o reino que depois que a Medo-Persa saiu de cena, entrou a Grécia, que foi a grande conquistadora. E isso está lá em Daniel 2, versículos 32 e 39. Significa o ventre e os quadris de bronze. Olha só, começou com ouro, depois decresceu para prata, que tem menos valor que o ouro, e agora bronze, que tem menos valor que a prata. Tá percebendo? Quer dizer, nada vai melhorar, só piorar. Agora temos Roma, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Algumas considerações interessantes sobre isso. Bom, eu fiz um apanhado, eu fiz um estudo para poder passar para vocês bem mastigadinho, entendeu? Tipo desfiando o frango. Vamos lá. A cabeça e a estátua representam o começo, o início dos gentios, isto é, o Império Babilônico. O ventre de bronze da estátua trata-se do terceiro Império Mundial, a Grécia. Okay? Babilônia, Caldeus, Medo-Persa, Grécia. E agora? As duas pernas de ferro da estátua, não há pormenores aqui. Quer dizer, no capítulo 7, trata-se do terceiro Império Mundial. Perdão, as duas pernas de ferro, de ferro que tem a estátua, fala dos 2 impérios mundiais de Roma. Roma teve um império de Roma ocidental e depois teve Roma oriental. Cada um durou 1000 anos. Teve uma duração de 1000 anos. São 2000 anos de Império Romano. E por que as pernas são representadas pelo metal ferro? Porque Roma, ela governou, foi um império totalitário. Foi um império porque o ferro são blocos e eles são compactos. Então é um regime totalitário, é um regime político totalitário. Pois bem, as pernas são a parte mais longa do corpo, que indica a extensão do domínio romano, do qual somos atualmente uma forma. De fato, somos uma forma do Império Romano. As duas pernas correspondem à divisão, como eu já falei, do Império Ocidental e do Império Oriental. E começou no ano 395 a.C. Esse ano foi o início do Império Oriental, porque o Império Ocidental foi até esse tempo. Pois bem, os 10 dedos da imagem são 10 reinos. Esses 10 reinos estarão sob o domínio do anticristo, isto é, da besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar, que fala Apocalipse, é o anticristo, o grande líder político mundial. E a besta que sobe da terra é o falso profeta, o grande líder religioso mundial, que vai encabeçar a super igreja ecumênica mundial após o arrebatamento da igreja. Como se vê no versículo 44, mas nos dias desses reis, esses 10 reis correspondem, olha só, aos 10 chifres do quarto animal de Daniel 7:24. Ok? Correspondem aos 10 chifres do animal daquela visão de Daniel, capítulo 7, versículo 24. E aos também 10 chifres da besta de Apocalipse 13, versículo 1 e de Apocalipse 17, versículo 3. Trata-se de um poder político que existiu, veja bem, e que no presente momento não está existindo, mas que voltará a existir. Quem é que fala sobre isso exatamente nessas palavras? Apocalipse 17, versículo 8.
era e já não é, mas que virá. Os pés em parte ferro, em parte de barro, sabemos que barro e ferro não se misturam. Em parte, vamos ver que ainda vai ter uma presença do totalitarismo romano, ok? O mesmo estilo. E vamos dizer assim, e haverá também a fragilidade humana, porque o barro não é como o ferro. O ferro é o governo ditatorial, totalitário, que hoje cada vez mais aumenta em todos os continentes. Observe bem esse comunismo que está aí na China, que está em Cuba, que está na Coreia do Norte, e que infelizmente esse câncer está tentando também se proliferar né, no Brasil. O barro é o governo do povo democrático republicano. O barro representa a democracia, né? O barro é formado de partículas soltas e indica o governo do povo, a democracia. Agora, o ferro é formado de blocos compactos, como eu já falei, indicando poder centralizado. Temos hoje no mundo essas duas formas de governo. Vemos assim pela palavra de Deus que a última forma de governo na Terra não será o comunismo total, como muitos falam. A crescente inferioridade dos metais na estátua profética que foi dada por Deus para Nabucodonosor em um sonho, mostra que o mundo ele vai piorar, ele vai de mal a pior. E por quê? Porque a tendência da humanidade é desprezar Deus e sua palavra. E na medida em que o homem despreza Deus e a sua palavra, então o próprio Deus não pode operar na vida desses homens, na vida dessas pessoas. Então, quanto mais se afasta Deus da vida do homem, mais se aproximam as trevas. E os preceitos éticos e morais são desrespeitados. E aí nasce um filho terrível, semente do mal, chamado inversão de valores. Aquilo que é bom torna-se mal, aquilo que é certo torna-se errado. E assim está sendo, hoje em dia, a nossa sociedade, não só a brasileira, mas americana, canadense e tudo quanto é lugar do mundo. Nós estamos vendo essas marcas, esses indicativos de que o totalitarismo, a ditadura nos regimes políticos estão realmente como um câncer em sua metástase contemporânea. Agora vamos aqui. Ouro, prata, bronze, ferro com barro. Olha só. Ouro, prata, ó. Ouro em cima, prata embaixo, bronze mais embaixo, ferro mais embaixo. Olha só como decresce. E depois barro. Então, nós não estamos indo em direção a um bom fim, mas a um péssimo fim. Por esse motivo é que o Senhor Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja, antes de ele derramar a sua ira sobre a terra, através da abertura dos 7 selos de sua ira, ou juízos sobre a terra, através do toque das 7 trombetas de sua ira sobre a terra, e através do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Então, o arrebatamento se dará exatamente. Quais são os sinais que precedem o arrebatamento da igreja? A multiplicação da iniquidade sobre a terra. E quando eu falo de multiplicação de iniquidade, observe, nessa palavra iniquidade, que quer dizer pecado, implica em tudo aquilo que nós chamamos de perversão sexual, corrupção generalizada até mesmo na política, a degeneração dos conceitos éticos e morais dentro das famílias, ok? Então, veja bem, a ressurreição de Sodoma e Gomorra, né? Vamos dizer assim, porque lá só existiam perversões sexuais, e isso nós já estamos vendo no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Isso tudo prenunciam que de fato o Senhor Jesus está para voltar a qualquer momento e arrebatar a sua igreja. Agora, um detalhe muito interessante.
Qual é o sinal, o indicativo mais forte que está próximo à volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja? Observe com atenção o que eu vou te falar. O movimento sionista começou com Theodor Herzl, um judeu, em 1897 aproximadamente, quando ele começou a levar o povo de volta para Jerusalém. Então, até então, quem é que estava tomando conta de Jerusalém? Quem é que estava subjugando Jerusalém? Quem é que estava habitando em Jerusalém? Quem? Os otomanos, são muçulmanos. Então, vocês se lembram das cruzadas, que começou com um país belicoso chamado França, na Europa, que ele tentou enviar as cruzadas, navios e navios cheios de cristãos, para expulsar na marra, para expulsar na guerra os muçulmanos? Não deu certo e não conseguiram. Sabe qual foi o único país que conseguiu expulsar e dominar Jerusalém? A Inglaterra. Pasmem, a Inglaterra. Por quê? Ela estava junto com a Liga das Nações e conseguiu expulsar e conseguiu guardar e conseguiu proteger Jerusalém do poder dos árabes ou dos muçulmanos. Embora nem sempre o muçulmano é árabe, etc. Pois bem, então o que aconteceu? Aconteceu que a Inglaterra ficou segurando ali, protegendo Jerusalém. E isso até o ano em que houve aquela grande missão da ONU, onde o Brasil, através do seu embaixador, ele conseguiu dar um voto a favor do renascimento, de considerar que Israel fosse uma nação. Isso aconteceu em 1947. A partir daí, a nação de Israel, ela se tornou um Estado. Só que as nações árabes, com mais ou menos 100 milhões de pessoas, né, com muita ira, com muita raiva, porque tinha sido expulso pela Inglaterra, pela Liga das Nações, agora reconhecido pela ONU. Então eles ficaram com ódio. Então iniciou um ataque, iniciou uma guerra, chamada a Guerra dos 6 Dias. E nessa guerra, anjos pelejaram em favor de Israel. Israel venceu de forma milagrosa. Os próprios inimigos foram testemunhas dos milagres que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez. Não é à toa que em Daniel capítulo 12, versículo 1, o Senhor designou o arcanjo Miguel para tomar conta da nação de Israel. Nenhuma nação neste mundo possui o arcanjo Miguel para tomar conta dela. Somente Israel. Então observe que depois disso, Israel começou a crescer. Israel começou a prosperar na ciência, na tecnologia, na agricultura, em tudo que você possa imaginar. Israel é um país pequenininho, é um ovo de codorna, mas com uma fama de um ovo de avestruz. Israel é uma nação brilhante, eles são inteligentíssimos e tem, é claro, uma promessa. Agora, Israel atualmente está ainda bem no plano de Deus? Claro que não. Observe que o povo judeu, eles vão para o Muro das Lamentações. Por quê? Porque eles ainda não consideram que o Senhor Jesus seja o Messias. Por esse motivo, eles apenas estão pedindo a vinda do Messias. Fazem pedidos, etc. Então, Israel só vai reconhecer que o Senhor Jesus é o Messias, que eles rejeitaram, até porque em João capítulo 1, versículo 11 e 12, está escrito assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está se referindo a quem? Ao Senhor Jesus. E a quem mais? A Israel. Jesus veio para os que eram seus. Quem? O povo judeu. Mas o povo judeu não o recebeu. Então, nós entendemos que somente conforme Romanos capítulo 11, versículo 26, no final da batalha do Armagedon, é que esse 1/3 da nação de Israel que vai restar, que são os últimos, os restantes, não é? Eles serão aqueles que vão clamar e o Senhor Jesus virá em glória e virá socorrê-los. Até lá, Israel continua se enganando,
clamando para a vinda do Messias. Só que o Messias já veio, né? Agora, é claro, o Senhor, quando veio na primeira vez, ele veio não para usar a espada, o escudo, como aconteceu com o Davi, literal, né? Não, não. Ele veio para usar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Agora, quando ele vier em glória, então ele vai fazer tudo o que for necessário para colocar os pingos nos is, estabelecer Israel como a nação principal de todo o planeta Terra. Então vimos aí que através da estátua do sonho de Nabucodonosor começou o tempo dos gentios. E quando será a plenitude dos gentios? Exatamente quando a igreja for arrebatada. E a igreja vai ser arrebatada exatamente a qualquer momento, porque os sinais que precedem o arrebatamento da igreja, tendo como o principal protagonizador desses sinais a própria nação de Israel. Nação nasceu em um só dia, renasceu em um só dia, que foi em 1947. E agora não nos resta mais nada. A multiplicação da iniquidade está em curso. Todos os ocultismo, corrupção generalizada no planeta, etc. Tudo isso está se cumprindo exatamente agora. Hoje é dia 9/6/2022. Eu sou o pastor Antônio Carlos, que eu estou ministrando esta breve reflexão. Agora eu quero que você leve muito a sério a sua vida espiritual. De que maneira? Jejue, ore, vigie, não se envolva com as coisas do mundo. Lembre-se do Salmo capítulo 1. Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Lembre-se, comunicar-se com todo quanto é tipo de pessoas, ok, não há pecado nenhum nisso. Mas cuidado com a intimidade, cuidado com a envolvência. Esse é o problema. Muitos crentes hoje não estão mais na igreja porque se envolveram com parentes, com festas mundanas, com coisas mundanas, e aí o espírito que não é de Deus, que está na vida dos ímpios, envolveu ele. Porque os espíritos malignos, eles falam na mente das pessoas. Eles falam, eles dão ideias, eles geram pensamentos, etc. Porque eles são inteligentíssimos, são anjos caídos. Então, são anjos caídos com a inteligência muito grande a serviço do mal. Por esse motivo, nenhuma pessoa que sai da igreja e volta para o mundo foi por acaso. É claro que ela foi atingida por demônios que falam. Quando você lê Mateus 4, você não vê Satanás conversando com Jesus e Jesus repreendendo Satanás? Jesus até falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus envergonhou Satanás com a palavra. Quer dizer, você tem que ter na tua cabeça a palavra de Deus para você rechaçar, repudiar todos os pensamentos que vierem à sua mente para você sair ou da presença de Deus ou flexibilizar a sua vida espiritual. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, conforme Isaías 55:6, isto ainda é bíblico, ainda está em vigência. Buscar o Senhor. Não deixar de ir para a casa do Senhor, não deixar de ir para a igreja. Não deixe de jejuar, não deixe de participar da ceia do Senhor. Então, estou falando para quem já é batizado em águas, estou falando para quem já é crente, membro de uma igreja. E você que não está em igreja nenhuma, não está congregando, então não perca tempo. Não perca tempo para que não passe aquela ideia de que todo mundo que está congregando está errado e você que não está congregando é que está certo. E não é assim. Nós temos que fazer o que o Senhor Jesus e os apóstolos nos ensinam na Bíblia Sagrada. Então é tempo de nós sabermos que o mundo só vai piorar, mas aqueles que estão em Cristo é diferente, eles só vão melhorar. Por quê? Porque está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, essa melhora ela é gradual e crescente. Gradual e crescente. Você e eu precisamos melhorar a nossa vida espiritual nas orações, nos jejuns, na vigilância e na vida de santificação. Lembre-se de Hebreus capítulo 12, versículo 14.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo possa te guiar em cada atitude, em cada pensamento e no seu comportamento e testemunho de um modo geral. Eu espero que qualquer laço que esteja armado para você, que o Senhor Jesus nesse momento corte esse laço. Que qualquer armadilha que esteja feita para você, que o Espírito Santo, por misericórdia, frustre todas as armadilhas e quem as fez. E eu espero que você tenha paz, que você tenha alegria e que a tua vida seja de vitória em vitória. Mas lembre-se, nos momentos das tempestades, você precisa ter alguém para se refugiar. O nome desse alguém é Jesus, que te ama muito e quer ver um dia você com ele lá, face a face, para que você experimente as coisas que você nunca experimentou e que possa ver as coisas que você nunca viu. Estão reservadas para os santos e fiéis nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo possa te alegrar o coração e enchê-lo de paz. O meu nome é Antônio Carlos, eu sou pastor. Por favor, dê um like, faça um comentário, compartilhe, porque muitas pessoas certamente serão abençoadas com essa mensagem. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.